Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Finalizando mais um final de semana do futebol europeu e da melhor forma possível para quem ama algumas características desse esporte, né? A malemolência, a ousadia, o drible, o espetáculo, o disruptivo, o lúdico, o mágico. E vamos ser honestos, tá? Sem hipocrisia, eu sei que a rivalidade pode falar mais alto em alguns momentos, mas quem gosta desse negócio, quem gosta de futebol, curtiu demais o retorno desse moleque aqui. Camisa 10 do Barcelona, 18 aninhos, cabelo amarelo de miojo, voltou. Lamine Yamal is back. Lamine Yamal voltou e voltou voltando, né? Grande atuação em 35 minutos, um pouco mais do que isso. Entrou na segunda etapa no jogo contra a Real Sociedad e resolveu o jogo. Um jogo difícil, em que o Barcelona saiu perdendo em Montjuic, nos seus domínios, tinha o peso e a responsabilidade de agarrar e roubar a liderança do Real Madrid, que perdeu para o Atlético de Madrid de goleada. Precisava vencer, mesmo sem o Lamine, que estava no banco, sem o Baldé, sem o Juan Garcia, sem o Rafinha, com essa maré de azar aí de lesões do Barcelona, e por conta desse moleque conseguiu resolver uma parada que estava muito complicada, né? E aí, antes de falar do jogo em si, é falar dele. Foram 28 dias, tá? Sem Lamine Yamal, mas parece uma eternidade, cara. Ainda mais para quem assiste os jogos do Barcelona com frequência, ainda mais para quem faz questão, e cada vez mais vai ser assim, de ligar a TV para ver ele jogar. 4 jogos que pareceram uma temporada toda. E quando ele voltou, voltou com aquela vontade de fazer a diferença, que somada à qualidade que ele tem, o recurso infinito que ele tem para fazer coisas que para muitos é difícil de uma forma muito fácil, ele conseguiu romper o esquema, a estratégia da Real Sociedad, né? Ele entrou aos 58 minutos e a primeira vez que ele pegou na bola, um drible desconcertante. A segunda vez que ele pegou na bola, um drible desconcertante, linha de fundo e assistência para o gol do Lewandowski. 2-1 Barcelona. A terceira vez que ele pegou na bola, aí deveria ser criminalizado para mim, tá? Deveria ser proibido. E deve ser em algum país. Ele deu uma caneta com elástico. E o bandeirinha na frente não fez nada. Criminoso, seu Lamine Yamal. Cara, esse lance em si, se você olha a câmera de trás, a hora que ele passa com a caneta com elástico, o defensor da Real Sociedad olha com uma cara de vergonha, de constrangimento, de incapacidade sobre aquilo que estava acontecendo. Dá vontade de pedir para sair, né, de apagar o que aconteceu, mas ele passa como faca quente na manteiga, cara. Assim, bobeou, ele passou. E o que acontece é que num jogo tão complexo como era aquele, em termos de encaixe de marcação, em que o Barcelona estava pecando muito no último passe, em que o Barcelona não estava conseguindo chegar com qualidade para finalizar, e quando chegava, o goleiro da Real Sociedad fez boas defesas. Num jogo como esse, quando você coloca o Lamine Yamal, além dele, né, enfim, fazer a jogada para a linha de fundo e gerar uma assistência, ou cortar para o meio e bater como ele bate muito bem na bola, estilo Robin, né, naquele arco, a bananinha, e poder marcar um gol, ele consegue atrair a marcação, 2, 3, às vezes 4 jogadores, desbloqueando o jogo do Barcelona por outros setores do campo. Ele consegue ser, ao mesmo tempo, a ponta final da lança, o cara que decide numa assistência ou num gol, e também a isca para que esses espaços aconteçam dentro do campo e para que outros jogadores aproveitem. E aí quando você tem De Jong e Pedri, que mesmo assim tinham dificuldades de circular a bola com velocidade num jogo tão amarrado,
você começa a encontrar outros espaços. E o Lewandowski com espaço é um killer, é um assassino. Ele vai te garantir jogadas de perigo. O Rashford do outro lado, o Ferran também entrou. Enfim, o Dani Olmo. São jogadores que vão gerar perigo. Às vezes não conseguem desbloquear o que o Lamine consegue fazer. E o jogo terminou 2-1. Só para contextualizar, no primeiro tempo achei que o Barcelona deu muito espaço, especialmente nas costas do Koundé, para aquilo que a Real Sociedad queria. Né? Quando o Barcelona toma o primeiro gol, já tinha criado uma outra oportunidade, o goleiro da Real Sociedad, que é goleiro de seleção espanhola, foi bem. Mas quando o Barcelona toma um gol, o Barcelona tem 85% de posse de bola. E a Real Sociedad queria atacar o Barcelona, queria dar a bola para o Barcelona e queria, na transição, agredir. E tem jogadores de qualidade. A Real Sociedad está muito mal na tabela do campeonato, mas não se justifica perante aquele poder de fogo que a Real Sociedad tem. A Real Sociedad tem Gonçalo Guedes, a Real Sociedad tem Oyarzabal, jogador de seleção espanhola, né, Barrenechea, Odriozola, o Cubo no banco de reservas. Então, assim, a Real Sociedad tem suas ferramentas e ela faz o gol numa transição nas costas, acontece nas costas do Koundé, né, com o Odriozola, acho, entrando livre no meio da marcação, no meio do Ronaldinho Araújo e do Christensen. E se o Barcelona não consegue encontrar um gol na bola parada no final do primeiro tempo, poderia complicar ainda mais, porque no giro do intervalo seria tudo que a Real Sociedad queria. Né? E o gol do Barcelona sai exatamente numa bola parada. Assim, o Rashford batendo, aliás, a bola parada do Rashford. Né? E também o chute de fora da área, ele pega muito bem na bola, encontrando o Koundé. E foi assim que o Barcelona equalizou a partida. E a partir do momento que entra o Lamine Yamal, aí acabou, é outro jogo. Ainda o Real Sociedad com o Cubo colocou uma bola no travessão. Teve um gol anulado do Lamine Yamal por pouco. Poderia ter sido um gol e assistência. Teve uma bola na trave do Leva em mais uma jogada que começa pela direita com o Lamine Yamal. Muito boa jogada, por sinal, do Barcelona num contra-ataque. Os espaços surgiram, né? Esse moleque fez os espaços acontecerem pro Barcelona e desbloqueou um jogo difícil. Mas ele decidiu o jogo. E é que eu falei, se para nós foi uma eternidade esse período que o Lamine Yamal ficou fora, mesmo sendo menos de um mês, para ele parece ser mais ainda, porque com 18 anos, o moleque quer jogar bola. Né? Ele é o atual bicampeão do Copa, da France Football, agora é o segundo melhor jogador do mundo em relação à bola de ouro, e tem um Paris Saint-Germain pelo caminho, meu irmão. Ele se preparou para voltar contra a Real Sociedad, né? Sentir um jogo competitivo, sensações, entrou voando. Imagina a confiança que esse moleque não vai agora para o jogo contra o Paris Saint-Germain, em que nós temos vários jogadores fora por conta de lesão, jogadores importantes, infelizmente, Dembélé, não sei se Desiré Doué, Kvaratskhelia, o Marquinhos está fora, o Rafinha está fora, e ele vindo, babando, com a faca nos dentes, porque o mundo vai parar para assistir. E jogador com essa camisa aqui, desse estilo, com essa genialidade, e que já vimos que não se esconde em jogo grande, vídeo que aconteceu na reta final da temporada passada, jogador assim ama esse tipo de jogo, porque o planeta para assistir e ele é o personagem principal do espetáculo, protagonista. Veremos, em quarta-feira, na TNT e na HBO Max, exclusivo, eu vou estar lá. Vamos nessa, porque tô sentindo que vai valer a pena. E só para falar, quadrinho do Lamine, para quem gostou, faz parte já, e é um spoiler do novo cenário que eu vou ter aqui, só para falar de Barcelona com vocês. Tá bom? Nunca fez tanto sentido esse quadro aqui, hein? Tchau.